Foi muito sofrido, mas avançamos para as quartas de final da Sul-Americana. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro da playlist Meu Coração é Verde e Branco para falar agora dessa classificação do América. Estou gravando poucos momentos após a classificação, só esperei um pouquinho parar a ansiedade, parar o nervosismo de toda a cobrança, de toda a decisão que foi o América que em grande parte ficou atrás do placar, tomou um gol muito cedo na falha que teve o Pazinato, depois conseguiu empatar, logo depois tomou um gol, ficou atrás novamente do placar e nos acréscimos do primeiro tempo foi lá e colocou o empate, né? Nos acréscimos da primeira etapa foram 3 gols em 3 minutos e aí no segundo tempo volta, o América toma um gol do Léo Ortiz, tomou um gol de um zagueiro, falar um pouco de um zagueiro que cruzou todo o campo, né, e conseguiu marcar o terceiro gol do Bragantino, e já no último lance realmente do jogo a América conseguiu empatar, levar para os pênaltis e classificar. Falar um pouco mais sobre essa classificação, detalhar um pouquinho o que foi o jogo e passar, né, um pouquinho dessa sensação, pelo menos um pouquinho de alegria diante de toda essa temporada após saída agora do Mancini. A América consegue um grande resultado. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, também compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Mas bora trazendo primeira escalação, né? Foi uma América, a escalação ainda, inclusive em alguns grupos de torcedores do América, era muito uma escalação com a cara do Mancini, né? Foi muito comentado isso em alguns grupos, e de fato, né? Foi um time alternativo, um time que o América vinha utilizando com o Mancini para a Sul-Americana, tirando algumas exceções ali, tinha a questão do Pazinato no gol, tinha o Éder no meio de campo, mas de um modo geral, contava com o Alê, com o Juninho, mas de um modo geral era um time bem alternativo mesmo. Teve, só complementando, além do Pazinato, teve o Rodriguinho na lateral direita, teve também o Júlio, o Marlon na lateral esquerda, contou com o Lucas Cal, começou com o Javier Mendes, que saiu muito cedo para a entrada do Mastriani, teve também do lado direito o Mateuzinho, do lado esquerdo a presença do Paulinho Boia, e foi basicamente essa a escalação inicial. O Paulinho Boia começou centralizado, depois foi para o lado esquerdo, mas começou muito cedo o sofrimento, começou a partir de um erro bem fora do comum, né? O erro do Pazinato, ele terminou se enrolando demais com a bola. Se foi o nervosismo acima da conta, por toda a pressão que era talvez um novo treinador acompanhando o confronto, é difícil explicar, né? Acho que foi com certeza um jogo muito ruim. Todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem um dia que não é dos melhores. Foi o caso do Pazinato, pelo menos no primeiro tempo. Não sei se estaria falando com tanta tranquilidade se o América não tivesse a classificação, muito provavelmente não, mas entender também, pelo menos agora com a classificação, entender que todo mundo tem o direito de ter um dia ruim, né? A gente vem acompanhando alguns jogadores, vem tendo a temporada toda ruim, a gente vai aguentando. Então o Pazinato teve realmente um dia ruim, mas abriu um placar muito cedo o Bragantino, depois o jogo ficou bem morno, bem equilibrado. O América teve até mais finalizações na direção do gol no primeiro tempo do que o Bragantino, né? Foi bem equilibrado em número de finalizações, mas o América conseguiu em grande parte chegar mais à frente. O Bragantino colocou 2 bolas na direção do gol do América, fez os 2 gols, mas antes do segundo gol do Bragantino teve a mudança, a entrada do Mastriani no lugar do Javier Mendes, e justamente um gol do Mastriani, mais um gol do Mastriani, mais um grande jogo do Mastriani. Recebeu o passe do Mateuzinho, que teve um bom jogo também. Se a gente olha o que o Mateuzinho fez, principalmente no primeiro tempo, conseguiu ajudar um pouco aquele lado direito. Se a gente compara o que o Mateuzinho fez, o que o Paulinho Boia fez, o Mateuzinho, pelo menos no que eu consegui observar, foi melhor ali dentro desse ataque. Claro, Mastriani, o principal destaque, conseguiu empatar logo na sequência. E assim, o time foi a escalação de uma Sul-Americana, mas apresentando, e não tinha muito o que esperar de diferente, apresentando os mesmos problemas da fase defensiva que tem em toda a competição, em todo o campeonato brasileiro. Toma mais um gol, logo após conseguir o empate, uma bola lançada nas costas do Júlio, e vai lá, tem um pouquinho de uma margem de erro também para o Pazinato, que saiu um pouco mal,
mas logo em sequência o América consegue, em uma bola parada, consegue o gol de empate 2-2. Foram basicamente 3 gols em 3 minutos no finalzinho da primeira etapa. E aí teve o retorno para o segundo tempo, entrada do Cavicchioli no lugar do Pazinato. O Cavicchioli deu uma certa declaração pós-jogo, né, para a Paramount, falando como é que foi realmente essa questão do vestiário mesmo. Ele, aparentemente, pelo menos o que ele expressou ali na entrevista foi que pediu para não ter essa mudança, que ficaria muito, muito clara essa, meio que uma queimação realmente do Pazinato, mas entra o Cavicchioli no segundo tempo, no intervalo, e já salvam as 2 bolas no iníciozinho da segunda etapa. O jogo ia seguindo equilibrado, estava toda com uma cara, depois do início do segundo tempo bom do Bragantino, estava com uma cara já que a partida ia seguir sem nenhum gol, só que aí a gente sempre pode esperar mais um gol sofrido da defesa do América, porque é o grande problema durante toda essa temporada, é como se comporta mal defensivamente. O América, incrivelmente, conseguiu tomar gol do Léo Ortiz e não foi de jogada aérea. Foi... O lance começa com o Mastriani fazendo a pressão lá na frente, o Léo Ortiz consegue fazer uma tabela no meio de campo, sai durante toda a parte ali, o Alê não conseguiu marcar, o Alê não conseguiu derrubar o Léo Ortiz, que entrou na área e fez o gol. 3-2, tudo seguia para uma classificação do Bragantino, o América não conseguia chegar tanto lá na frente, chegava numa bola aérea, chegava já na reta final, teve a entrada do Benítez e teve a entrada também do Martínez, que conseguiram criar algumas situações, principalmente o Benítez, mas muito pouco também. Entraram já numa reta final, faltando 20 minutos aproximadamente. E aí no final, a partir de uma bola lançada na área, a gente tem que confessar, né? O Aderlan nunca fez tanto pelo América e em toda a passagem que ele teve. E aí, vestindo a camisa do Bragantino, ele vai e abre o braço dele daquela forma ali. E é pênalti, claro, não entendi tanta demora para definição, para chamar o árbitro ali para a cabine. Teve a questão do impedimento, as linhas traçadas, mas demorou demais para chamar, enfim, chamou. Mastriani foi lá e colocou na rede, e aí veio os tiros livres, o Mastriani perde, mas o Cavicchioli consegue fazer 2 boas intervenções, né, e o América consegue essa classificação. O América agora volta para o Campeonato Brasileiro, vai ter a estreia do Bustos, vai ter quem sabe alguma alteração, olhando para a Sul-Americana, vai ter o confronto contra o Fortaleza agora pelas quartas de final. Se a gente lembra, pelo Campeonato Brasileiro, o América teve 3 bons resultados, né? Teve a questão do empate fora de casa contra o Bragantino. No Campeonato Brasileiro, o América consegue a classificação sobre o Bragantino. E no Campeonato Brasileiro, além daquela vitória contra o Corinthians, o América teve uma vitória também contra o Fortaleza. As 2 únicas vitórias no Campeonato Brasileiro, uma contra o Corinthians, outra contra o Fortaleza. E agora a América vai ter novamente o Fortaleza pelo caminho. Olhando assim, claro, tudo que a gente quer é uma recuperação no Campeonato Brasileiro, mas seguimos vivos na Sul-Americana. Acho que dá um pouco mais de moral, não sei nem se é legal estar falando moral, porque moral não compra ponto, mas talvez coloque esse grupo um pouco mais para cima. Só que a gente percebe, não é um problema de falta de entrega, não é um problema de falta de intensidade em campo, é um problema de desorganização lá atrás, né? Como o América marca mal, como o América cede espaço, como a defesa em muitos momentos apenas assiste todo mundo chegar e definir as jogadas. E isso realmente precisa mudar. Eu acho que é o principal ponto que o Bustos precisa ajustar lá atrás. A América tem não é nenhuma média, mas normalmente o América vem sofrendo muitos gols e normalmente vem chegando a bater 3 gols por jogo. E novamente toma mais uma vez 3 gols no jogo. Então precisa ajustar o quanto antes esse sistema defensivo. Acho que hoje, não falei, mas o Lucas Cal também estava presente no meio de campo. Não que isso vá mudar a minha análise aqui, mas olhar agora para o Campeonato Brasileiro e ter uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Volta a ter agora um confronto em casa, agora contra o Goiás no Independência. É isso que eu queria trazer, mais um pouquinho de um respiro, um pouquinho de uma comemoração depois dessa classificação diante do Bragantino na Sul-Americana. Deixa aqui a sua participação, o que você achou do resultado.
Quando saiu a escalação, realmente esperava apenas um milagre para classificar, e realmente o milagre aconteceu. A América conseguiu 3 gols, apesar de ter sofrido 3, apesar de uma noite não tão boa assim para o Pazinato, mas a América está classificado aí para as quartas de final da Sul-Americana. Deixa a sua participação, se inscreve no canal, também deixa o joinha aqui embaixo, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.